Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe Silva e estou aqui muito alegre com vocês para mais uma aula do nosso Instituto Bíblico Ebenézer, extensão Sulacap, sobre a matéria que estamos estudando nesse momento, Batalha Espiritual. Hoje a nossa aula de número 3, nós vamos tratar do assunto Campos de Guerra, capítulo de número 4, página de número 51 do nosso livro, Campos de Guerra, tá certo? Vamos orar para darmos início ao nosso estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, gravando essa aula, participando, Senhor, com os teus filhos, desse momento tão especial de aprendermos, refletirmos, absorvermos os ensinos, os estudos da tua palavra e do mundo espiritual, a realidade que a Bíblia nos apresenta sobre o mundo espiritual. Que o Senhor venha fortalecer o teu povo, que através dessa aula os alunos sejam, Pai, revestidos de poder, que a mente, o coração, Senhor, e todo o corpo dos teus filhos esteja sendo blindado, preenchido pela presença do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos e estudarmos a tua palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e graças a Deus. Maravilha, meus irmãos. Página de número 51. Campos de guerra. Os 3 campos de batalha. Quando uma nação se encontra em estado de guerra, determinados locais são identificados como pontos estratégicos que exigem uma forte segurança contra os ataques da força inimiga, que geralmente são as pontes, as estradas, as pistas de pouso, as estações de rádio, a televisão e outros meios de comunicação. Quem estiver de posse no comando deles tem grande probabilidade de vencer o conflito. Assim, como um território está sujeito a ser atacado por ações beligerantes, assim também a visão humana. É um espaço que Satanás visa ter como sua grande conquista. 3 áreas são altamente estratégicas que precisamos guarnecer a fim de resistir ao ataque do inimigo. São elas, presta atenção agora: a mente, o coração e a boca. Essas áreas de nossa vida constituem posições decisivas que devemos protegê-las até o último suspiro para que o inimigo não estale e obtenha o controle. Então hoje, dentro do assunto campos de guerra, nós vamos falar sobre três campos de guerra aonde o Satanás ele mais investe para tentar nos atingir: a mente, o coração e a nossa boca. A primeira estratégia, a primeira área estratégica onde Satanás usa suas estratégias para implantar as suas armadilhas, os seus ardis, dardos, é a mente. Os pensamentos correm na nossa mente, eles são provenientes primeiro de nós mesmos. Deus nos criou com a capacidade de produzir ideias que são os pensamentos. Em segundo lugar, os pensamentos podem ser gerados por Deus. Ele pode transmitir diretamente à nossa mente, numa particularidade, através de uma revelação, de uma orientação, o dom da palavra do conhecimento, ou simplesmente a voz de Deus. Quantas vezes você não já viveu isso, né? Momentos que você ouve aquela voz que é uma voz sobrenatural, que fala lá dentro da sua mente, você não está ouvindo uma voz física, mas você ouve lá dentro do teu espírito, da tua alma, né, do teu subconsciente, você ouve aquela voz falando contigo, te orientando, e é Deus, com certeza, muitas vezes falando conosco dessa maneira. E a terceira fonte, de onde os nossos pensamentos podem ter origem, é do inimigo, que o diabo também fala na nossa mente. É interessante destacarmos isso aqui. O diabo não lê aquilo que a gente pensa, ele não ouve, ele não consegue entrar na nossa mente para ouvir o que pensamos, mas ele consegue falar conosco de maneira que possamos ouvir também sem palavras. Ele tem poder para fazer isso. Então muitas vezes ele fala sem palavras
a nossa mente, nos conduzindo a pensamentos tortuosos, nos conduzindo a direcionamentos que não são benéficos, né, para a nossa vida. E aí, infelizmente, muitos crentes dão atenção ao que Satanás lança sobre os raciocínios, ou seja, são influenciados por ele e seus demônios, ocasionando drásticas consequências. Então é por isso que isso é uma coisa que eu sempre tenho falado e até falei em alguns pontos das nossas outras duas aulas, que nós precisamos ter esse discernimento de Deus para identificarmos quando é Deus que está falando conosco. Nós precisamos ter convicção do que é a voz de Deus. E a voz de Deus para a nossa vida, ela tem que ser uma coisa que nós precisamos ter uma aproximação com Deus a ponto de conseguirmos essa intimidade com Deus. Não é uma coisa muito fácil, porque a tendência da nossa vida, como eu disse também já aqui nas aulas de batalha espiritual, é sempre voltada ao pecado, é sempre voltada às coisas que nos afastam de Deus. Então eu e você, nós precisamos o tempo todo lutar contra isso, lutar contra as coisas que nos afastam de Deus para buscarmos em Deus essa aproximação, tá certo? Para a gente saber e a gente pedir ao Senhor, Pai, fala conosco, nos dá, Senhor, orientação, fala através da Tua palavra, fala através, Senhor, do Teu poder, fala as nossas mentes, porque aí não teremos dúvida quando é Deus que está falando conosco e quando é o diabo que está falando conosco. E ele usa essa estratégia. Há de ocorrer o questionamento de como é que o diabo pode influenciar a nossa mente ou atuar nela. É um questionamento de muitas pessoas. Sendo as crentes sedes do Espírito Santo. Outra indagação é como o inimigo pode penetrar na mente ou em várias mentes quando o diabo não é onipresente. Pois ele é um espírito sem o atributo da onipresença, que só pertence ao Senhor Deus. Satanás jamais poderia estar em centenas de lugares ao mesmo tempo, tentando as pessoas e instilando maus pensamentos na mente delas. Ele conta com seus aliciados anjos caídos. Segundo a palavra de Deus, nós devemos resistir ao diabo, referindo-se aos seres espirituais que estão sob o seu comando. Então a gente já viu aqui na aula passada os nomes, né, ou os títulos, ou as terminologias que são aplicadas ao diabo. Mais interessante é porque o diabo é um nome muito conhecido dele, né? Quando a gente fala o diabo, a gente geralmente fala de maneira personificada. Mas nós vimos que a palavra diabo, no vocábulo grego, que é a palavra diabolos, na verdade, ela tem como significado do grego a palavra acusador, o significado acusador. Então, quando a gente fala o diabo, quando a Bíblia fala o diabo, a Bíblia fala do diabo como personificação do Satanás, do maligno, desse líder, né, do sistema espiritual do mal, mas também faz referência aos seres espirituais do mal que trabalham com ele no mundo espiritual do mal para fazer com que os seus projetos sejam estabelecidos. Então, o diabo como acusador, como aquele que maldiz, como aquele que difama, como aquele que se opõe. Então, todos os demônios também se opõem, todos os demônios também trabalham com o mesmo objetivo que o seu líder, tá certo? Então, o que a gente está vendo aqui com esse ensinamento? Segundo a palavra de Deus, nós devemos resistir ao diabo. Resistir ao diabo só personificado como líder do sistema maligno? Não. As forças diabólicas, tá certo? As forças malignas que trabalham incessantemente para acusar, para difamar, para se opor às coisas de Deus e aos que são de Deus. Então nós entendemos pela palavra de Deus que nós devemos resistir àquilo que vem de maneira maligna contra a nossa vida. As forças satânicas não são capazes de ler o nosso pensamento, como eu falei para vocês aí no final da página 52, né? Só Deus conhece a nossa mente. Salmo de número 7, versículo de número
9. Eu quero ler com você o Salmo de número 7, o versículo de número 9, a referência que o livro está nos dando. Vamos à leitura. Diz assim o texto: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Então Deus sonda a nossa mente e Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que está na nossa mente, Ele sabe o que está no nosso coração. Deus é Deus e Ele sabe aquilo que passa na nossa mente e no nosso coração. Só Ele sabe. Ninguém mais tem esse poder. Só Deus tem o poder de sondar as mentes e os corações. Elas podem colocar ideias em nossa cabeça. As forças diabólicas, malignas, podem colocar ideias na cabeça das pessoas. E a gente vê isso por aí, né? A gente vê pessoas darem testemunhos de que ouvia a voz dizendo: tira a tua vida. Você não tem que ficar passando por isso. Você não foi feito para ficar vivendo esse sofrimento, né? Para passar por essa situação. Tira logo, acaba com a tua vida, acaba com esse sentimento ruim, dá logo fim nesse negócio. Isso é o quê? São vozes malignas. Porque Deus nunca iria falar com ninguém para tirar a sua própria vida. A vontade de Deus não é que ninguém tire a sua própria vida. Até porque o único que pode dar a vida e tirar a vida é Deus. Ninguém mais tem esse poder de dar a vida a ninguém e tirar a vida de ninguém. Então ninguém tem autorização de Deus para tirar a sua própria vida. Isso é maligno. Isso é um pensamento diabólico. Então, quando alguém ouve uma voz como essa, está ouvindo o próprio diabo, está ouvindo os demônios, está ouvindo vozes diabólicas, né? Que intenta para tirar, para ceifar, o que a Bíblia diz. O inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. Mas e Cristo? Cristo veio para dar vida, e vida em abundância aos que creem. Amém? Então, meus irmãos, o que foi que Jesus disse quando Pedro protestou por ele haver dito que lhe era necessário morrer e que daí a 3 dias ressuscitar? Jesus respondeu: arreda, Satanás. Está lá em Mateus 16, 23. O Senhor estava absolutamente dando a entender que Pedro se tornara endemoniado. Olha só, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque o texto claramente está dizendo que Jesus está repreendendo uma ação diabólica através da boca de Pedro. O diabo, ou os demônios, ou algum demônio, usou a boca de Pedro para falar algo ali para Jesus. É por isso que a gente precisa estar atento. O fato de estarmos ao lado de pessoas que estão na igreja, né, ou que servem a Deus, não significa que essas pessoas não podem viver momentos em que, por fragilidade da fé, ou por afastamento de Deus, ou por alguma circunstância carnal, possa dar lugar ao diabo. E ele usa as pessoas no sentido de falar coisas aos pensamentos das pessoas e as pessoas agirem conforme aquele pensamento, sem perceberem que estão sendo influenciados pelos diabos, né? Que são os opositores. Então presta atenção. O que Jesus estava falando ali naquele momento, lá na referência de Mateus 16, 23, quando ele repreende a ação demoníaca através da boca de Pedro, era justamente o que aconteceu, foi que o poder de influenciar com proposta contrária estava agindo ali no pensamento de Pedro. Grande parte da batalha espiritual é travada na mente humana. Estar nela implica em reconhecer que o tal pensamento não é reto, ou não se encontra em harmonia com a palavra de Deus. Nem todos os maus pensamentos provêm do diabo, mas ele pode tirar todo o proveito e acrescentando-lhes sutis ideias envenenadas. Como a gente viu, a gente pode ter pensamento produzido por nós mesmos, pensamentos que provêm de Deus e pensamentos influenciados por espíritos malignos. Então o que a gente entende aqui é que às vezes um pensamento humano, o diabo pode se apoderar daquilo, porque quando a gente pensa e torna aquele pensamento falado, né? A gente fala o que a gente está pensando,
ele automaticamente pega aquilo. Então, às vezes, uma pessoa que está com ódio de alguém, uma pessoa que não gosta de alguém, ou uma situação que está tirando a tua paz, uma coisa que possa estar te trazendo um certo desconforto, e você verbaliza aquilo, o diabo prontamente ouve, os demônios estão ouvindo aquilo, e eles vão utilizar aquilo que já viu que aquilo incomoda você, contra você mesmo. E a partir disso ele começa a colocar o quê? Outras ferramentas, outras flechas malignas em cima disso para poder tentar influenciar você, tirar a tua paz, piorar aquilo que já te incomoda, no intuito de destruir você. Então tudo que a gente fala, a gente também precisa tomar muito cuidado, porque o diabo usa as coisas que a gente fala contra a gente mesmo. A imaginação. O universo só passou a existir depois que Deus o imaginou. Isto é, pensou. Esse é o poder criativo que nós também temos a capacidade de realizar, porque Deus nos deu isso. Deus nos deu uma imaginação ativa. É claro que as criações humanas advêm da matéria que o Senhor deu existência. Então, o nosso poder criacional, a nossa inteligência para criar coisas que surgem dos nossos pensamentos, provém de Deus, né? Eu aprendi que 3 coisas Deus nos deu quando Ele nos formou: inteligência, consciência e a livre agência, né? Então Deus nos deu essas coisas. A gente tem uma inteligência de Deus com poder criacional. A gente pode criar coisas. A gente tem inteligência para isso, e você vê o homem fazendo isso desde o princípio da criação, não é verdade? O homem está sempre produzindo coisas, sempre criando novidades, sempre fazendo coisas novas. Essa fabulosa capacidade criativa, que da terra se faz um prédio, do minério grandes navios e muitas espetaculares invenções, o homem tem esse poder, mas não esqueçamos que a nossa matéria é pecaminosa, que possibilita a sujeição de Satanás. Ele sempre está atacando com ideias falsas e erradas em nossa mente, como as invenções das drogas, a imoralidade, e por aí vai. Tanta coisa que às vezes são criadas para o benefício do homem, mas que o inimigo usa daquilo que foi criado para o bem, usa daquilo que foi criado para a bênção, para a destruição. Exemplo, vou te dar um exemplo simples. A faca, por exemplo. O homem, quando cria a faca, e é claro, com o processo de evolução da criação, né? Desde quando foi criado lá pelos primatas, até chegar no avanço que hoje nós temos da pluralidade de facas, e a faca já é reconhecidamente uma arma branca. Mas você tem faca na sua cozinha, não tem? Na sua cozinha, a faca que está lá, ela serve para quê? Para que ela está na cozinha? Para matar alguém? Claro que não. A faca que está lá não é para ser colocada em ninguém. A faca que está lá é para cortar um pão, é para cortar uma carne, é para cortar uma comida, para cortar um alimento, uma verdura, um legume e assim por diante. Então aquilo que foi criado para o bem, o inimigo pega a criação e distorce aquela criação, fazendo que aquilo que era uma coisa boa se torne uma coisa ruim, uma arma, uma coisa para o mal. A nossa mente funciona como um grande armazém, onde se estoca de tudo. Quer de nossas preocupações ou projetos, guardado durante anos, é aí que se mora o perigo. Podemos abrigar na nossa mente intenções boas e más. Estou na página 54. Nunca foi a intenção de Deus que abusássemos de nossa imaginação, abrigando nela pensamentos impuros e malignos. Ele nos deu a imaginação para que ela servisse à fé. Ter fé é antever pela imaginação o que o Senhor diz como se já estivesse consumado. Quando enxergamos com os olhos da mente, as palavras de Deus cumpridas têm fé. É isso que a Bíblia está dizendo quando afirma que a fé é a certeza das coisas que não existem e a prova das que não se veem. Meu Deus do céu, que coisa linda, né? Uma mente sadia, espiritualmente, não significa ausência de nocividade, e sim da capacidade de resistir
aos ataques das ações imundas. Como eu sempre tenho dito a vocês, todo mundo pensa o que é mal. A diferença de alguém que tem o Espírito Santo para alguém que não tem é que aquele que tem o Espírito Santo e se deixa dominar por ele pode até pensar o que é mal, mas consegue dominar o seu pensamento, consegue dominar as suas atitudes, consegue dominar as suas ações. Você pode até pensar o que é mal, porque ninguém consegue evitar de pensar. Até quando estamos dormindo, muitas vezes estamos pensando. Então, a gente nunca deixa de pensar. O problema é o que se faz com aquilo que se pensa. Se você não controlar e não dominar suas ações, você acaba sendo vencido por aquilo que você pensa. E é justamente isso que o Espírito Santo nos ajuda a fazer, a dominar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Nós precisamos ter aquilo que é o fruto do Espírito, domínio próprio. Eu até citei esses dias, em uma dessas mensagens que eu gosto sempre de postar, um versículo que está lá em Gênesis, no capítulo 3, se eu não me engano, 2 ou 3, não me lembro exatamente o capítulo, mas é 2 ou 3, onde Deus fala para Caim. Deus vai dizer para ele, olha, o seu desejo virá sobre ti, o desejo do pecado, né? Ele fala que o pecado está à porta, que o desejo dele estará sobre ele, sobre Caim, mas caberia a ele dominá-lo. Ou seja, todas as pessoas vão desejar aquilo que satisfaz a sua própria carne, a sua própria vontade. Mas Deus nos deu capacidade de dominar o desejo. É aí que Deus faz a diferença na vida das pessoas. É aí que Deus faz a diferença na nossa vida. Porque sentimos o desejo de muitas coisas que não agradam a Deus. E isso é proveniente da natureza maligna a partir da desobediência do homem. Então, a partir daí, nós começamos a produzir, herdamos desejos que desagradam a Deus. Como é que a gente faz, pastor, então, para poder ter uma vida de relação com Deus feliz, agradável a Deus, dominando aquilo que desagrada a Deus? Porque o que desagrada a Deus é o que te faz mal. O que desagrada a Deus é o que não traz coisa boa para dentro da nossa vida. Às vezes a gente pensa, eu já ouvi pessoas pensarem, dizerem assim, mas por que vocês vivem desse jeito, deixam de aproveitar as coisas boas da vida? Mentira, porque coisa boa da vida é ter paz com a sua família. Coisa boa da vida é sentir alegria no Espírito Santo. Coisa boa na vida é ser um canal de Deus na vida de alguém. Coisa boa na vida é ter paz, é ter alegria, né? Coisa boa na vida é poder orientar, é poder fazer o bem às pessoas. Coisa boa na vida é isso. Coisa boa na vida não é pecar. Porque se uma coisa que o resultado, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, tanto espiritual quanto física. Se uma coisa que nos leva à morte, nunca vai poder ser boa. Concorda? Então, coisa boa é fazer a vontade de Deus. Coisa boa é ter a presença de Deus sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é impagável. A ação da vida de uma pessoa que tem a presença de Deus na sua vida sempre vai ser uma ação melhor do que aquele que não tem, porque o Espírito Santo nos ajuda a caminhar. O que o Salmo 119, versículo 105 diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que essa palavra quer dizer? Que Deus nos abre os olhos para pisarmos nos caminhos certos. Deus nos mostra o perigo do caminho, porque quando você anda numa rua escura, onde você não consegue enxergar um passo à sua frente, o primeiro buraco que vier à sua frente, a tendência é você cair dentro dele, porque você não está enxergando o perigo. Mas quando você tem um lugar iluminado, quando a luz está à sua frente, você não cai no buraco, porque você vê o buraco antes de chegar nele. O Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para o nosso caminho. Deus nos mostra, antes de acontecer o problema, que alguma coisa está errada no caminho, que você precisa abrir os seus olhos, que você precisa tomar cuidado para que você não caia nas armadilhas que a vida nos apresenta. E aqui é óbvio que a gente está falando de coisas malignas. A destruição dessa fortaleza mental exige uma habilidade específica dada por Deus, conforme a consideração paulina em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículos 3
ao versículo 5. Então nós vamos ler aqui, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Vamos ler aqui, pega a sua Bíblia aí. 2 aos Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pregamos esse texto algumas quartas-feiras na igreja, alguns domingos, na igreja. E a gente está vendo o quê? Que Deus, ele tem para nós armas espirituais que destroem essas fortalezas malignas que são instauradas dentro do pensamento das pessoas. Que é essa influência do mal para descaracterizar aquilo que foi estabelecido por Deus. Pensamentos que estão em desacordo com aquilo que Deus estabeleceu para a vida humana. Porque embora nós estejamos andando na carne, é o que Paulo está dizendo, nós não guerreamos segundo a carne. As nossas armas são poderosas, armas espirituais, poderosas em Deus. Nossa mente pudesse alojar ideias tão fixas que com o tempo se tornam pensamentos ou posicionamentos da vida altamente resistentes. Na concepção dos estudiosos, esses entrincheiramentos são vistos como fortaleza da mente que formam sistemas ideológicos, tais como o islamismo, o comunismo, por aí vai, O enraizamento na mente humana pode ser de intenções que inicialmente não há nada de ameaçador. Porém, dificilmente elas não se misturarão com a imaginação, sendo inevitável o surgimento de conceitos negativos e deturpadores da palavra de Deus. Ou seja, pensamentos que vão entrando sorrateiramente na mente das pessoas. Em princípio, parece que não tem nada a ver. Em princípio, parece que não são nocivos. Mas aos poucos eles vão ganhando os pensamentos e começam a deturpar aquilo que é uma verdade de Deus. Quando a pessoa vai perceber, aquilo já está enraizado dentro dela. E ela já faz aquilo que é mal sem perceber que aquilo está fazendo mal. Ela já comete o pecado sem perceber que aquilo é coisa que está fazendo mal para ela, e aquilo que está fazendo mal para as pessoas, e aquilo que está afastando a vida dela de Deus. O diabo sabe disso. É por isso que ele vai influenciando as pessoas, para que as pessoas vão absorvendo esses pensamentos, trazendo para dentro da sua vida, sem perceber que aquilo é nocivo. Ele tem artimanhas malignas, inteligentes. Página 55. Os pensamentos podem ser comparados com o alimento que degustamos. Nem sempre paramos para analisar o que levamos à boca e das garfadas que damos, mas é certo quando percebemos que aquilo que comemos está gerando algo estranho, tipo de um alimento está azedo ou um gosto desagradável, como podre, por exemplo. Imediatamente cuspimos, ou seja, o que não presta é jogado fora ou rejeitado. É assim também que devemos agir com os pensamentos e imaginações que nos ocorrem, procurando sempre ter uma atitude de reação automática à menor sensação de mal-estar. Todo quartel tem sentinelas que silenciosamente ficam de guarda em seu posto. Assim que percebem algum movimento estranho, logo perguntam: quem vem lá? Tais homens acham-se preparados para resistir a qualquer um que queira entrar indevidamente. Assim também, precisamos colocar uma sentinela à entrada da nossa mente para checar as credenciais de todo pensamento e imaginação que ali chegar, resistindo o que não provém de Deus. Os que não se enquadram com os critérios dos valores bíblicos terão de ser barrados. É nisto que consiste a guerra espiritual. É estar alerta a todo e qualquer pensamento que não provém de Deus. Olha,
Isso é um grande desafio nos últimos dias. A cada dia que passa, o homem ele é mais desafiado a não absorver tudo que ele ouve. A cada dia que passa, o homem é mais desafiado a não deixar entrar dentro dele tudo aquilo que ele recebe. Hoje nós recebemos uma gama de informação muito maior do que nos tempos antigos. Porque antigamente, e eu estou falando aí dos tempos bíblicos e daí para trás, não existiam rádio, não existiam televisões, né? Muito menos a tecnologia que nós temos hoje. Então o nível de informação que eles tinham era muito menor ou menores do que nós temos hoje. Hoje qualquer criança tem acesso à internet, ou a um telefone celular, ou a um computador, ou a uma televisão, ou rádio e etc e tal. Milhões de informações às quais nós somos bombardeados dia e noite com coisas que não prestam. Com coisas que desagregam a família, com coisas que desagregam a vida do homem. E o que eu e você precisamos fazer diante disso? Precisamos cuidar daquilo que nós vamos deixar entrar em nós, para que aquilo que vem até o nosso coração sejam coisas que não nos afastarão de Deus. Porque o propósito justamente é esse. O propósito maligno justamente é esse. É te trazer informações de coisas que vão desagregar na sua vida a presença de Deus. Tenhamos cuidado. A Bíblia diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Olha aí, Provérbios 23, 7. Uma das táticas que o diabo emprega é neutralizar e impedir a vida de consagração e o progresso espiritual do genuíno cristão. Satanás fará de tudo para enfraquecer a vida de santidade dos servos de Deus. Enquanto ao inimigo for permitido perturbar os filhos de Deus, o diabo não poupará esforços para atacar a mente do homem com todo o pensamento negativo. Por falta de vigilância, muitos crentes têm sido contaminados com ideias impuras e nocivas, porque não despertam para esse perigo. Acabam se tornando presas fáceis aos pensamentos que afastam-se de Deus. A segunda área estratégica que nós vamos ver hoje é o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia está dizendo que de dentro do nosso coração procedem todas as saídas da vida. Tudo parte do coração do homem. O coração está atrelado aos sentimentos. O coração, nesse contexto, está atrelado à questão da alma. Ou seja, parte dos nossos sentimentos. Tudo que nós vamos fazer. E isso é perigoso. É perigoso. Porque um homem de Deus, um homem que quer vida com Deus, ele não deve agir por emoção. Ele deve agir por razão, por fé. Glória a Deus. E é isso que ele vai tratar aqui. Nós estamos na página 56, lá no finalzinho. A palavra coração na Bíblia assume diversos significados. Presta atenção. Em relação à guerra espiritual, vamos focalizar dois desses significados, que são atitudes e as emoções. A Bíblia ensina, nos orienta, o quanto devemos proteger as partes mais importantes do nosso corpo com a armadura de Deus, quer no sentido físico ou quer no espiritual. As partes mais vitais e mais vulneráveis são a cabeça e o coração. Visto para os oponentes como a região fatal, um soldado pode perder um braço ou uma perna numa batalha e continuar vivo. Mas se for ferido na cabeça e no coração, pode ser o golpe irreversível. Por isso, são igualmente vulneráveis e necessitam de redobrada proteção. Então a gente percebe aqui que dentre tudo o que nós devemos nos preocupar,
os campos de batalha estrategicamente utilizados pelo inimigo ataca diretamente a cabeça, que é a mente, e também o coração, que está o registro das emoções, dos sentimentos, que é da onde partem as saídas da vida, como Salomão escreveu lá no capítulo 4, no versículo 23 de Provérbios. Todavia, o padrão proposto pela Bíblia não usa de tal complacência. Em Efésios 4, 26, 27, lemos o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É claro que a ira não é tolerável, mas quando se extrapola, entra no curso de atitude errada. Porém, no senso de observação imparcial, por esse verso, e pelos que se seguem, podemos ver que sempre que permitimos que uma atitude errada crie raízes em nós, estamos dando lugar ao diabo. É por esses tipos de descontroles se abriga no coração a nocividade, motivos negativos que resistem em não sair. A gente precisa se preocupar com a forma de agir, porque esses sentimentos podem provocar em nós ações irreversíveis. E o inimigo, ele sabe disso e usa isso contra a gente. Tá certo? E aqui, ó, na página 58, a gente vai ver como lidar com essas atitudes, né? Visando, obviamente, cuidar das nossas ações. É muito comum permitirmos que certas atitudes criem raiz em nosso coração e se manifestem, sem que nada façamos. Se quisermos manter o inimigo longe de nós, temos que corrigir imediatamente as atitudes erradas que se manifestarem. Quando o apóstolo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não quer dizer que não iremos irar-nos. Está ensinando que temos que resolver o problema da ira. Não podemos simplesmente achar que todas as nossas atitudes erradas foram anuladas por ocasião de nossa conversão. Preste atenção nisso. A Bíblia ensina claramente que é de nossa responsabilidade gerir nossa vida dia a dia. Tomar decisões é corrigir as atitudes erradas. Então, o fato de você ser um cristão, o fato de você descer as águas, o fato de você ter uma aliança com Deus, não vai te imunizar de sentimentos que distanciam você de Deus e que te desviam do caminho que você deve andar. O que você deve fazer é o que eu disse no princípio, buscar dominar as suas atitudes. Porque esse campo de guerra é um campo de guerra muito traiçoeiro. A gente está falando aqui de estratégias que o diabo usa para poder fazer você cair. Então ele vai usar armadilhas sutis, colocando desejo no coração, flechando a sua mente com pensamentos malignos. E se você não tiver sensibilidade de Deus, você vai fazer aquilo que te afasta de Deus, e aí, meu irmão, pode ser irreversível. Nós tomamos banho e escovamos os dentes todos os dias. Nunca pensaríamos em dizer que se Deus quer que os nossos dentes fiquem limpos, que Ele escove. Todos nós sabemos que de tal cuidado como de outros é de responsabilidade pessoal de cada um de nós. É incabível pensar ou agir sem cuidado de si, transferindo para Deus a atitude inerente a si próprio. Isso é uma coisa que muitas pessoas fazem, né? Transferem a responsabilidade pessoal para Deus. Né? E é uma coisa que a gente tem falado sempre na igreja. Deus vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas aquilo que eu e você devemos fazer é de obrigação nossa, é de responsabilidade nossa. Deus nunca vai agir fazendo aquilo que eu e você deveríamos fazer. Isso é obrigação nossa. E ele deu aqui um exemplo muito feliz com a questão de escovar os dentes, né? Deus não vai enviar um anjo do céu para escovar o seu dente. Deus não vai enviar um anjo do céu para te dar banho. Né? Necessidades pessoais, coisas que são de responsabilidade pessoal de cada um de nós. Também é responsabilidade nossa cuidar dos nossos pensamentos, do domínio dos nossos desejos. É responsabilidade nossa. É muito importante que tenhamos uma vida responsável e coerente, porque as forças das trevas podem se aproveitar de nossas atitudes
para atingir seus objetivos malignos. Se insistimos em nos agarrar ao nosso orgulho e rebeldia, não temos garantia alguma, nem mesmo Deus, de sermos protegidos dessas forças. Se abrigarmos amargura no coração durante muito tempo, estaremos dando lugar ao inimigo. É claro que isso não muda o fato de que fomos justificados pela fé e vivemos sobre a graça de Deus. Estamos falando de fechar as portas de nossa vida para o inimigo. É fácil reconhecer quando alguém permitiu que brotasse em seu coração alguma raiz de amargura. Tudo incomoda essa pessoa. Ela é crítica e fica irritadíssima. Todos aqueles com quem ela tem algum contato ficam contaminados, desde que ceda ser conveniente às razões. Sempre que detectamos em nós raiz de amargura, precisamos erradicá-la imediatamente. Quando uma árvore é pequena, é relativamente fácil arrancá-la. Mas depois que cresce, a tarefa se torna bem mais difícil. Suas raízes já se aprofundam e engrossaram. E se quisermos removê-la, teremos que cavar muito à sua volta e em alguns casos é necessário utilizar até tratores ou dinamite. A amargura, quando ela se enraiza no coração de alguém, é igual uma árvore quando ela cresce muito e cria raízes profundas para debaixo da terra. Como é que é para arrancar uma árvore grande, gigantesca? Dependendo da situação, até uma parede, até uma parte da casa precisa ser derrubada. Então, às vezes, para você conseguir se desfazer de uma raiz de amargura que entrou no seu coração, se você deixar ela ganhar força na sua vida, o sofrimento vai ser maior, a dor vai ser maior. Por isso, a gente precisa limpar o nosso coração. Porque estrategicamente o inimigo ele vai minando o nosso coração no intuito de fazer com que o que ele tem investido em nós ganhe mais força do que a palavra de Deus. Cuide do seu coração. Não deixe a amargura, o rancor, a ira ganhar força, ganhar espaço no seu coração a ponto de te afastar das coisas de Deus. Olha só o que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, do 6 ao 9. Temos a fórmula para corrigir emoções e atitudes. A primeira orientação que encontramos nesse texto é: humilhai-vos. Vamos ler o texto? 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 6 ao versículo de número 9. Vamos ver aqui o que Pedro nos ensina. 1 Pedro 5, do 6 ao 9. Vamos lá. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, ou seja, a forma que temos de resistir aos ataques malignos é usando a fé. Use a sua fé para resistir àquilo que não provém de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que significa humilhar-nos? Significa estar vazios de nós mesmos. E quantas vezes devemos nos humilhar? Ora, quantas vezes devemos tomar banho? A humilhação tem que ser diária, tem que ser constante. Quantas vezes forem necessárias. É esse o segredo da perfeição cristã, humilhar-nos sempre que necessário. E eu vou ser mais ousado. Todos os dias devemos nos humilhar. Todos os dias. Porque quanto mais você humilha-se diante de Deus, mais Deus enche você da presença do Espírito Santo.
Como nós estudamos aqui, estamos estudando, se humilhar é se esvaziar. Se humilhar é reconhecer que você não tem nada para apresentar a Deus, mas que você precisa dele, e que você precisa da graça dele, é que você precisa da misericórdia dele. Quando você se humilha, Deus se alegra. Quando você reconhece a sua necessidade em Deus, é que Deus se agrada. É aí que Deus responde. Por isso que o texto está dizendo, ó, Deus promete que se nos humilharmos, Ele nos exaltará. Contudo, se nos exaltarmos, Ele diz também que nos humilhará. Então você que tem que escolher se você quer a si mesmo se exaltar ou se você quer a si mesmo se humilhar. Se você se humilhar diante de Deus, Deus honra você e te abençoa e te dá graça para vencer as dificuldades da vida. Mas se você se achar autossuficiente, se você começar a pensar que não depende de Deus, que você pode resolver suas coisas sozinhas, aí, meu irmão, a coisa vai andar difícil pro teu lado. Página 61, final da página 61. Anulando os 3 principais agentes de Satanás. Vamos lá. Se por um lado a Bíblia nos instrui a corrigirmos atitudes e emoções erradas, também instrui que não devemos nos deixar ser tomados por preocupações. Temos de lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. A preocupação é sinal de incredulidade e medo. É impossível a parceria, preocupação e confiança em Deus ao mesmo tempo. Preocupar é duvidar de que o Senhor se interessa em cuidar de nós e de que agirá ao nosso favor com prazer. Isso aqui é forte, é duro, hein? Dentre as centenas de advertências que a Bíblia nos faz, e essas duas, humilhar-nos e não nos preocuparmos, são de importância básica na guerra espiritual. É claro que você deve cuidar, você deve observar os cuidados que você precisa tomar. Claro que se preocupar é coisa humana, mas a preocupação que está sendo estudada aqui é uma preocupação em detrimento da fé. É uma preocupação que gera incredulidade. É uma preocupação que ganha força na nossa vida de maneira que a gente não consegue mais acreditar que Deus é poderoso para nos dar vitória. Como é que você diz que crê em Deus? Como é que você diz que tem vida com Deus? Como é que você diz que é uma pessoa de fé e você dá mais crédito para a adversidade do que para a fé em que Deus pode te ajudar a resolver o seu problema? A tua fé tem que ser maior do que o medo. A tua fé tem que ser maior do que a dificuldade. A tua fé tem que ser maior do que a impossibilidade. Muitos cristãos ficam demasiadamente impressionados com o grandioso e complexo império de Satanás, o ocultismo, a feitiçaria, as religiões, as filosofias orientais, o humanismo, a pornografia, as drogas, a violência e todos os males que podem existir são criados pelos poderes das trevas. E toda essa enorme e complexa estrutura se apoia em 3 agentes de Satanás, que constituem os 3 elementos. Estaremos desarmando o diabo e anulando suas intromissões em nossa vida. Quais são os 3? O orgulho, a incredulidade e o medo. O reino de Satanás, bem como o que ele é e faz, se assentam sobre esses 3 males. O orgulho, a incredulidade e o medo. Por que tem muita gente que não se dobra a Cristo? Porque é orgulhoso. Porque não assume a sua falibilidade. Não assume as suas dificuldades. Não assume os seus próprios erros. Então, por causa do orgulho, ele não se dobra a Jesus. Então, o orgulho é uma arma que o diabo usa contra as pessoas. A outra é a incredulidade. É a pessoa não acreditar naquilo que Deus está falando. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é Deus falando. Então, quando a pessoa recusa a palavra, quando a pessoa não quer acreditar na Bíblia, ou ela diz que acredita com os lábios, mas na verdade as práticas de vida dela mostram que ela não acredita. Porque como é que eu posso viver diferente daquilo que eu digo acreditar? Mal comparando, e usando aqui uma comparação que eu sempre uso, né, para dar aqui uma certa descontração, é o cara dizer que é Vasco e torcer pro Flamengo. É o cara dizer que é Flamengo e torcer pro Vasco.
Ou tu é Flamengo ou tu é Vasco. Ou tu é Vasco ou tu é Flamengo. Não existe esse negócio de dizer, não, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus Cristo e vou viver uma vida completamente diferente daquilo que ele ensinou que deveríamos fazer. Afinal, acreditamos ou não? Tiago disse, a fé precisa ser confirmada com as obras. A fé genuína é a fé que tem obras. Não que as obras vão nos levar à salvação. Pelo contrário, entendemos que a salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela fé. Porque se fosse pelas obras, então Jesus morreu à toa. Ele não precisava morrer na cruz, basta eu ter ações boas. Mas Deus estabeleceu a salvação pela fé no sacrifício de Jesus. Então o que salva é a fé. Mas quando você é salvo em Cristo, quando você tem fé no sacrifício, vive uma vida com Deus, as obras da fé acompanham aquele que é salvo. Então você vai ter obras positivas. Você vai ter obras que vêm de Deus. Você vai ter obras de quem tem vida com Deus. Quem tem vida com Deus não é uma vida de hipocrisia, que sai da boca para fora uma palavra, mas vive uma vida diferente daquilo que prega. Não. Se eu acredito em Cristo, se eu sou cristão, ser cristão é ser discípulo. Ser discípulo é andar sobre os ensinamentos do seu líder, do seu discipulador. Se eu sou cristão, eu vivo sobre os ensinamentos de Cristo. Eu ando como ele andou, eu penso como ele pensou, eu falo como ele falou. Isso é acreditar. Não é dizer eu creio, mas vive uma vida totalmente na contramão de tudo aquilo que eu professo crer. Final da página 62. E o apóstolo continua a advertir-nos em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios. Irmãos, isso é ter sobriedade. É quando você faz aquilo que você assume. É quando você vive aquilo que você acredita. Isso é ser sóbrio. Muitas vezes damos ao termo sóbrio apenas o sentido de não estar embriagado. Errado também é achar que ser sóbrio é ter sempre uma expressão séria. Entretanto, no que se refere à guerra espiritual, ser sóbrio significa estar constantemente consciente da realidade. É não permitir a influência de nada que possa deixar-nos alienados do que se passa ao nosso redor. Se estivéssemos numa frente de batalha, todos os disparos unindo à nossa volta, correríamos a brigar-nos numa trincheira, achando que relativamente estaríamos seguros. Não é verdade? Não é assim que eles fazem na guerra? Claro que é. E ainda que conscientes de estar envolvidos numa guerra, poderíamos até relaxar um pouco. Mas se esquecêssemos por um minuto que fosse que estamos num campo de batalha, era possível que nos levantássemos e aí fatalmente seríamos atingidos. Então a sobriedade está ligada à vigilância, a sobriedade está ligada à prudência, a sobriedade está ligada à prática real daquilo que você diz, que acredita. Quando você vive aquilo que você professa, se eu creio em Cristo, eu vivo Cristo. Se eu creio em Cristo, eu busco a Cristo. Se eu creio em Cristo, eu ando em Cristo. Se eu ando em Cristo, automaticamente eu tenho uma vida prudente. Eu tenho uma vida coerente com a fé cristã. E Deus certamente nos abençoará, porque vivemos com o Filho, vivemos no Filho, temos fé no Filho de Deus. Aleluia. Quando você vive uma vida com Deus, você não tem que temer o rugido do adversário. E é isso que trata lá no final da página 64. Esse leão que ruge procura devorar os filhos de Deus, mas não pode fazê-lo por causa do poder do Senhor que nos protege. Oh, glória! Ele sabe disso e, embora não possa devorar o crente, tenta intimidá-lo com seu rugido. O diabo tenta intimidar. E ele trabalha com terror, ele trabalha com ameaça, ele trabalha tentando fazer com que o cristão tenha medo dele. Mas um crente genuíno não tem medo do diabo. Crente que tem fé em Deus e na palavra, ele crê no poder de Deus e Deus opera em resposta à sua fé. Você crê em Deus? Você crê no poder de Deus?
Então viva uma vida de quem crê. Quem vive vida de quem crê recebe resposta de Deus sobre aquilo que crê. O rugido do leão, o peso da pata e as suas garras afiadas infundem medo. É muito fácil ter uma reação emocional quando nos vemos diante de um rugido e nos sentimos ameaçados de morte. Mas se por medo dele deixarmos de obedecer a Deus, expomos-nos a ser derrotados pelo diabo. Então você precisa mostrar para Deus e precisamos mostrar para nós mesmos que aconteça o que acontecer, só agiremos de acordo com a palavra de Deus. Mesmo quando nos sentimos desesperados, quando fomos vítimas de injustiça ou outros nos decepcionarem, e mesmo quando nossa vontade é desistir de tudo, fugir, temos de permanecer firmes e esperar em Deus. Quando você espera em Deus, Deus responde. Quando você deixa Deus trabalhar na sua vida e você ora e você pede a intervenção de Deus sobre aquilo que você está vivendo, Deus responde a sua oração. Aleluia! E para finalizarmos aqui agora, a terceira área estratégica de batalha espiritual, a boca, na página de número 65, nós vamos entrar aí nessa terceira área estratégica. A nossa missão aqui no mundo é proclamar a verdade e reanimar os irmãos. Mas muitas vezes permitimos que a nossa boca se torne um instrumento de destruição nas mãos do diabo. Muitas das pessoas que vêm aconselhar-se trazem mágoas profundas causadas por comentários maldosos a seu respeito, feitos diretamente a elas ou a terceiros. E essas feridas morais são tão dolorosas ou mais quanto um ferimento físico. É como aquele grande sábio disse, 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade e a palavra dita. Aquilo que sai da nossa boca pode ser tão forte que pode trazer vida a alguém que te ouve. Mas aquilo que sai da nossa boca também pode ser tão forte que pode matar a vida de alguém que te ouve. Por isso, as nossas palavras elas podem dar vida, podem dar morte. Aquilo que dizemos, aliado a certas atitudes do coração, resultam em poder espiritual. Um sermão ou uma palavra ungida e que traz revelação possui poder espiritual. Se o pregador tem um coração reto, o Espírito Santo utiliza suas palavras para abrir a mente e o coração do ouvinte para produzir neles a verdade. Assim, uma mensagem ungida pelo Espírito tem poder para transformar vidas. Você já pensou nisso? Como a palavra que sai da tua boca, ela tem poder, ela pode ter um poder de ajudar pessoas. Eu sempre falo sobre isso, né? Até porque eu vivi um grande poder de transformação na minha vida. Eu sei que a palavra de Deus, ela tem poder na prática, porque eu vivi esse poder de transformação e vivo isso constantemente. Como Deus transformou minha vida. E você que está me assistindo, com certeza também pode ter vivido experiência como essa e pode estar vivendo essa experiência. Como Deus tem transformado a sua vida, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, como Deus tem sido bom contigo, como Deus tem guardado a sua vida, como Deus tem protegido você. Como a palavra de Deus é poderosa para mudar e transformar circunstâncias. Glória a Deus. Então nossas palavras elas podem ser veículo na vida das pessoas pelas mãos do Espírito Santo para comunicar verdade, justiça e vida. Mas também pode ser ferramenta nas mãos do diabo para produzir mentira, acusação e morte. Olha, na minha experiência pastoral, eu tenho contato com muitas pessoas que vêm conversar comigo, pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que saíram da igreja, muitas vezes porque se deixaram influenciar por palavras negativas que ouviram. Tudo bem que tem muita manha nisso também, né? Tem muita gente que pensa que a igreja é um jardim de infância e que o pastor é um babá. Que o pastor tá ali como babá. Pastor não é babá, pastor é ensinador, é orientador, é cuidador, mas não é babá de criança. Tem gente que tá na igreja como se fosse uma criancinha.
Qualquer palavra que ouve já acha que é para ele mesmo, já acha que é pessoal, e já sai da igreja, se afasta de Jesus, porque ouviu uma palavra. Não, irmão, o evangelho ele é confrontativo. A palavra de Deus ela é pregada justamente para causar em nós transformação. Como é que Deus vai nos convencer dos nossos erros se Ele não confrontar as nossas práticas? Então, muitas vezes também a palavra que nós ouvimos, que vem até o nosso coração e que confronta a nossa prática, não é pessoal, não. É porque o evangelho confronta mesmo, porque ele transforma ele transforma a nossa vida, ele provoca mudança em nós. E para o evangelho provocar mudança, ele vai ter que mostrar para você que você está errado. Você vai ter que aceitar que você está errado. Por que muita gente às vezes está dentro da igreja e não vive mudança? Porque não assume que precisa melhorar. Não adianta nada, a pessoa não quer mudança, não quer melhorar, não quer... Fica naquela síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Não, nós não nascemos para viver estagnados num ponto só, não. Nós temos que crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos permitir essa mudança, essa melhora, essa transformação. Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer nos fazer pessoas melhores. Agora, muitas vezes também pessoas sem sabedoria acabam falando coisas que entristecem as pessoas e afastam as pessoas de Deus. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Se as nossas palavras podem criar condições para que o poder sobrenatural opere a cura de um enfermo que se acha distante, que tipo de poder atraímos a nós quando nos reunimos para reclamar da vida ou criticar os outros? Em outras palavras, fofoca. O que a gente atrai para a nossa vida quando a gente se pega a fazer fofoca da vida dos outros? Qual é o benefício que nós atraímos para a nossa vida quando a gente se apega para falar mal da vida dos outros? O tempo que a gente perde falando mal da vida dos outros, a gente pode ganhar falando coisas boas. Muitas vezes proferimos palavras inspiradas por uma atitude de egoísmo, crítica, convencidos de que não estamos causando mal a ninguém. Aí é que nós nos enganamos. Porque o fato é que elas têm poder e os nossos lábios comunicam ou a vida ou a morte. Olha o que diz Provérbio 18, 21. A morte ou a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Davi fez a seguinte oração: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Precisamos fazer essa oração de Davi. Me ajuda a guardar a minha boca, Senhor. Me ajuda a falar coisas que produzem vida. Como tem gente falando besteira e sendo boca do diabo na vida de pessoas. São inúmeros os pecados que podemos cometer com os lábios. Satanás gosta muito de influenciar nossa conversa. E com frequência o consegue. Quando estamos reunidos com amigos, tudo começa com um dos presentes, quando um dos presentes faz um comentário simples, inocente sobre alguém que está ausente. Depois o comentário se transforma numa observação e esta passa a ser preocupação. A preocupação vira crítica, que por sua vez vira acusação. Nós até procuramos dar a essa horrível sequência um caráter espiritual. Usamos de palavras duras, revestindo-as com um toque de amor. Osso não é comum? Precisamos orar muito pelo irmão João, porque e aí a gente vem com a fofoca. Só estou contando essas coisas para podermos orar de maneira mais específica por ele. E aí fala fofoca. Não estou querendo julgar, e fala o nome da pessoa. Mas, e aí conta a história. Fulano é ótimo, pastor, mas, e aí abre a boca para falar o que não presta. Lemos em Tiago, capítulo 3, versículo 10. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Isso significa que podemos abençoar outros com nossos lábios,
ou então contribuir para que sofram um ataque do inimigo com a autorização dada ao inferno. Saindo da nossa boca, chama-se isso de legalidade ou autorização, para o inimigo agir mediante nossas palavras desprovidas da graça de Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, nos dá graça para não falarmos aquilo que nos afasta da verdade, nos afasta da bênção. Deus do céu. Oh, Jesus. Olha só. Com a sua influência negativa, o povo, lá em Números, no capítulo de número 13, acabam levando os outros a concluírem: não vai dar certo. Presta atenção nisso. Deus se ira contra aqueles que estão sempre transmitindo visões negativas das coisas, como fizeram os 10 espias em Números 13. Pois tal prática tolhe o povo de Deus, impedindo que se faça o que ele deseja, o que Deus deseja. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não virar pessoa negativa. Tudo que a gente fala puxa para trás. Tem gente que é assim. Você quer fazer um trabalho espiritual, você quer fazer uma obra na igreja, você quer fazer um projeto, né, uma obra, uma coisa, a pessoa está sempre puxando para trás, isso não vai dar certo. Isso é muito difícil. Olha, pode ver, pastor, só quer pintar a igreja? Ih, pastor, se eu fosse o senhor não pintava não. É por isso que os outros pastores que passavam aqui não pintaram, porque o gasto é muito grande. Vai ser muito difícil conseguir concluir isso. Melhor só não entrar nesse negócio não, hein? E aí, vai trazendo a obra de Deus e puxando a obra de Deus para trás. Crente de verdade tem que agir pela fé. Crente tem que avançar. Não é isso que a gente prega? Então como é que a gente vai viver coisa diferente? Não. E o que aconteceu lá foi isso. O povo de Deus olhou a terra que já era dada por Deus a eles. Deus mandou eles tomarem posse. Moisés manda os espias irem lá. Eles vão. Mas o que acontece é que 10 daqueles homens que vão lá só trazem notícia ruim. Ah, o povo que está lá é gigante. Ah, o povo que está lá é muito mais forte do que nós. E aí quem? Homens de Deus que estavam naquele meio, Josué, Caleb, olharam para aquela terra e disseram: não, a terra já é nossa. Deus entregou na nossa mão, nós vamos entrar e vamos tomar o lugar. É assim que nós devemos dizer. Você precisa proferir palavras de Deus, palavras positivas. Aquilo que está no coração de Deus é o que vai ser realizado na sua vida. Não tem dificuldade nenhuma que possa ser maior do que a mão de Deus operando em nosso favor. Ô glória! Há poder nas nossas palavras. Tudo o que dizemos é carregado de um poder espiritual, negativo ou positivo. As palavras que brotam de nosso coração podem macular a nós mesmos ou a outros. Temos de vigiar nossa língua. Isso exige disciplina. O autocontrole de manter a boca fechada quando o nosso coração está ansioso para dizer algo que não deve ser dito. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Foi o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 18. O que mais contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra, não. Meu irmão. Se nós mantivermos vigilantes com relação à nossa mente, com relação ao nosso coração e com relação à nossa boca, nós bloquearemos o acesso do diabo à nossa vida e obteremos vitória espiritual. Aí então estaremos preparados para iniciar a ofensiva na certeza de vencer. Amém? Então, que possamos estarmos vigiando, que possamos cuidar da mente, do coração, da nossa boca, para não deixarmos esse estratégico alvo de Satanás se tornar fácil alvo para ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.